Te agradecemos, Pai, a Tua bondade, a Tua fidelidade tem sido a causa do nosso viver. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Você nos resgatou de toda a maldição da lei, e em Cristo nós somos adoradores. Você não está interessado nos teus filhos como espectadores e nem tampouco admiradores. Você quer mesmo adoradores que andem em espírito e em verdade. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por essa noite gloriosa, por esse culto maravilhoso, por esse louvor. Nós rendemos graça diante de você, porque se não for a tua unção, aonde nós chegaremos? Alcança o nosso coração cada vez mais. Nós queremos fazer como Davi disse: examine o nosso coração, Senhor, e nos ajuda a tirar, Espírito Santo, tudo que te desagrada. Como você é lindo e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. No final da ministração. Então, queridos, para quem não nos conhece, pode sentar. Eu sou o Duval. Boa noite, eu sou Érica. Nós temos 7 anos de namoro e entramos agora para 39 anos de casados. 3 filhos, um filho, um genro, uma nora e 3 netos. Servimos ao Senhor aqui, amém? Então, esse culto assim é algo maravilhoso demais. A gente regozija, porque eu estava ali orando. Naturalmente nós somos desacreditados pela nossa família, pelos vizinhos e pela população. Mas Deus pega as coisas loucas desse mundo, né, Érica, para confundir as sábias. Tem coisas que você acha que não tem jeito, mas em Deus nós estamos aqui. E eu digo sempre à minha esposa: minha filha, a dispensação que eu quero viver com você é a dispensação da honra. A dispensação da honra é maravilhoso, você não faz nenhum esforço, é muito leve e momentâneo. Então nós vamos mesmo falar sobre família, né, Érica? E eu sempre digo, preste atenção, olha para mim, que Deus cria, o homem decide e o diabo destrói. Vou dizer de novo: Deus cria, o homem decide e o diabo destrói. Eu já se vi os dois lados. E deixa eu te dizer uma coisa: é melhor você obedecer primeiro e entender depois, porque Deus nunca vai te lançar no lugar errado. Nós precisamos mesmo aplicar o que agrada a Ele, é andar em fé. Então, queridos, você não sofre, Érica, você não sofre porque você gosta. Quem é que gosta de sofrer, né, Érica? Quem é que gosta de sofrer? Você sofre por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E tem um versículo, Érica, que ele está vivo dentro de mim, que eu quero começar essa ministração. Nós queremos começar essa ministração, e eu quero começar lendo Romanos no capítulo 10, porque isso tem mudado a minha vida. Paulo falando aos judeus que rejeitaram, Érica, a justiça de Deus. Presta atenção. E ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Fala, zelo por Deus, fala. Não, isso foi para ontem, fala para hoje. Zelo por Deus, fala. Porém, não com entendimento. Aqui tem uma diferençazinha. Paulo estava dizendo aqui, esses irmãos, eles têm respeito, Val, são religiosos, mas o que lhe falta, Joelma, é entendimento.
Porque entendimento sem conhecimento, meus queridos, você não vai ser liberto, não. O entendimento tem que chegar para você saber quem você é, o que você pode e o que você tem em Cristo Jesus. E quando isso começou a ser rema na minha vida, aí eu e Érica disse: ei, Érica, a nossa indiferença pode nos completar. Então, queridos, nós queremos mesmo mexer com você, porque o tema é saúde mental. Tem algo que eu não entendia e eu queria compreender, porque nós sofremos muito. Érica com as rejeições dela, as angústias, as mágoas, e eu muito mais. E eu queria entender, porque nós temos um corpo, recebemos um espírito novo do Senhor, mas nós temos uma alma que é a central de todas as informações, de rejeições, de mágoa, de angústias e de muitas alegrias. E Érica, é muito difícil a gente se lembrar das alegrias, mas dos traumas e das rejeições, elas são vivas. Mas Deus quer tratar com entendimento. Fala, entendimento, para que você realmente desfrute do nível que eu e Érica já estamos desfrutando em Cristo, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Porque, queridos, quem tem fé vai chegar onde quer. Vou dizer de novo, quem tem fé chega onde quer. Se Deus não te para, ninguém te para. E eu gosto desse versículo do Salmo 143, vou começar aqui, e Érica vai dar continuidade, mas eu preciso lhe mostrar isso, para que você entenda qual é a porta que o inimigo tem, legalidade, para realmente trazer dados inflamados, lhe machucar, lhe maltratar. E eu vou começar do 1, vou começar assim. O Salmo de Davi, ele diz: atende, Senhor, a minha oração. Não tem hora que você questiona, diz: será que o Senhor está escutando, né, Lourdinha, a minha oração? Não, sem brincadeira, ou só acontece isso comigo? Não tem coisa que você diz: Senhor, será que você escutou a minha oração? Davi está dizendo aqui, Érica, atende a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Hoje há justo em Cristo Jesus, amém? Aí ele diz: pois o inimigo faz o quê? Por que não está ali? O inimigo me tem perseguido a alma. E o que é que acontece? Tem arrojado, pastor Tadeu, tem arrojado por terra a minha vida, e tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Eu vou aconselhar você a ler o resto do Salmo todinho em casa, aonde começa depressão mesmo, Davi falando sobre isso. Então, queridos, qual é a porta de entrada que as pessoas começam a perder, que é o sentido da vida e viver doente mentalmente? Na alma. Por isso que nós precisamos de entendimento, porque, queridos, Deus não quer que nós vivamos como espectadores. Muitos vivem como espectadores e não têm a resposta e pula de lugar em lugar. Vive como admiradores, e quando você não escuta o que você quer, quando você vê o defeito em alguém, você pula de lugar em lugar. Mas Deus te quer como adorador. Porque o adorador, ele não vive. Palmas, querido, foi feito para homem, mas o adorador não precisa Robson e Daniel dizer: ei, levanta as mãos para adorar, porque é naturalmente do adorador. E o adorador, ele adora mediante qualquer situação. Quanto mais a azeitona está na prensa para sair o azeite, mais ele adora. A Bíblia diz que Paulo e Silas,
estavam no fundo de uma prisão. E eles podiam ter reclamado, mas à meia-noite eles levantaram um altar de adoração e todas as cadeias foram quebradas. Cadeias de famílias hoje à noite vai ser quebradas. Porque você vai sair da condição de admirador, de espectador e vai partir agora, eu sou um adorador, Pai. Glória a Deus. Duval falando, né? E eu seguindo para ouvir a voz de Deus, onde eu tenho que pegar com Ele. Então, a gente está falando sobre saúde mental. E eu tenho muito o que falar para vocês. Nós temos. Porque quando eu tive encontro com Jesus, quando nós teve esse encontro com Jesus, a gente chegou diante dele machucado. Né? Como a gente dá um exemplo de um valor de um dinheiro que ele está todo machucado, mas ele ainda tem valor. E eu me encontrei diante de Jesus maltratada, machucada. A Bíblia fala sobre os dados inflamados do diabo. E os dados inflamados do diabo é que ele sempre ou procura alguém ou alguma situação para querer afligir a mim e a você. Às vezes é no corpo, mas onde ele mais gosta de fazer é nas nossas emoções, é no nosso entendimento. Por isso que Duval falou, se você ler e conhecer a palavra, mas se não tiver com entendimento, não vai conseguir muita coisa. Isso. Ou até então, existem doenças nas emoções, na alma, existem aqueles que biológicos, mas existe muito por questão de alguma situação que nós deparamos, enfrentamos. E aquela situação trouxe um trauma na nossa vida, trouxe uma frustração. Lógico, atingindo aonde? No nosso entendimento. E uma das coisas que gera nossa ansiedade é porque tem coisas que a gente não consegue dominar naturalmente e nem tampouco a lógica. Coisas que aconteceram e depois você vai e pensa assim, será que eu vou de novo passar por isso? E já vem logo uma ansiedade, já vem logo um medo. Logo quando eu me converti, eu tinha muita sede, que eu acredito que cada um de vocês, quando tem esse primeiro encontro com Jesus, tem essa sede de justiça, sede de conhecer a Deus, não é assim? Quanto mais busca a Deus, mais quer conhecer mais a Ele. E uma certa vez, eu sem menina na fé, escutei uma palavra de alguém que disse a mim, e eu não conhecia bem a palavra com entendimento. Eu estava começando na palavra da fé. E aquela pessoa veio com a mim e questionando a questão do Espírito Santo. E ela disse algo para mim que eu temerei. Fiquei com medo. E por muito tempo eu andei fugindo de certas coisas. Isso. De ter intimidade mais com Deus. Porque eu dizia assim, será que vai ser de Deus? Não, será que vai ser do diabo? Puxa, mas a palavra de Deus fala que aquele que vai buscar a Deus, se chega a Ele com confiança, não é assim? Hoje nós temos uma aliança, e hoje eu falo com propriedade. Ei, nós temos uma aliança, e essa aliança nos deixa e de livre acesso ao trono da graça. Tem tudo a ver com saúde mental. Não é verdade? Porque muitas das vezes, olha, e por isso eu fiquei atribulada. E uma vez eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, eu não posso viver só no espírito e no corpo. Que dera eu poder ficar sem minha alma, porque ela estava gritando dentro de mim, com tantas dúvidas, com tantas incertezas. Tu fez o que o salmista disse, por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas em mim? Aí tu se levantou e disse, espera em Deus. E aí eu comecei a ter entendimento da palavra. Sabe? E é isso que precisamos escolher. A Bíblia fala na armadura de Deus. Em Efésios 6 e 10 diz assim, fortaleçam-se no Espírito e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se Ele está chamando para mim e você se vestir de toda a armadura de Deus, Ele está dizendo assim, ei guerreiro, se levanta e vai a uma luta e vai a uma batalha. Mas Ele está dizendo que a gente pode perder?
De jeito nenhum. Aqui ele começa a dar estratégias. Ele começa a dizer como é que nós devemos nos adornar com a armadura de Deus. Porque precisamos a cada dia. E você pode dizer, mas Érica, você superou os dados inflamados do diabo? Ele sempre está lançando para querer atingir a mim e a você. Toda hora. Toda hora. Então é preciso eu e você estar consciente das armaduras firmes e fortes. Porque a Bíblia diz assim, 13, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dados do maligno. Gente, todos os dias, será que isso é comigo? Aparece alguma situação, você pode ter passado um trauma lá no passado, alguma situação, e de repente você depara com algo parecido e você quer se estribuchar, você quer duvidar, mas a Bíblia diz que a gente tem que estar o quê? Firmes na fé. Isso. O que é firmes na fé? É crer no que Deus está dizendo. Deus está dizendo algo para mim, para você, então eu tenho que dizer o quê? Na minha mente, eu tenho que trabalhar a minha mente, porque com certeza, eu já falei aqui para vocês que nós temos uma RAM, né? O resiste o ator da memória, ele está sempre resistindo algo, e tem algo que ele resiste, como o Duval disse, é os medos, é as frustrações, é os traumas. Tipo, alguém pode ter sofrido um acidente de carro, aquilo fica registrado tão forte, que qualquer coisa que possa parecer com um acidente de novo, ele já fica temeroso, ou até deixa de viajar com medo de acontecer de novo, é verdade? É verdade. Eu olho para Duval e disse, mas Duval, eu tinha tanto medo das coisas, que Duval, quando eu saía de Campina para ir em João Pessoa, era uma briga. Era a briga o tempo todo, porque ele ia dar uma curva, eu disse, vai devagar, senão a porta do carro vai abrir e vai me jogar fora do carro. É um negócio sem lógica, mas estava tão forte dentro de mim, de alguma coisa que eu já passei, que ficou minha mente, registrou como fato, como uma verdade, e eu sofria, já era crente, mas eu tive que trabalhar, a gente tem que levantar a palavra de Deus com fé, porque eu posso até falar, confessar, mas se eu não tiver entendimento do que ela de fato está dizendo para mim, se eu não descansar na palavra de Deus, eu vou ficar duvidando. Isso. Se eu não crer de fato, eu sei que vai surgir situações em que você vai ter que dizer assim, ou eu creio, ou eu vou perecer. Ou eu creio, as coisas, o mar está na minha frente. Não é isso? A onda está ali, querendo me derrubar. Ou eu enfrento ela na força de Deus, ou eu vou perecer. E talvez eu olhe depois assim, mas meu Deus, se eu tivesse resistido, olha só, eu tinha sido bem sucedido. Não é? E a palavra de Deus nos chama a nos vestir, nos adornar com as armaduras de Deus. E tem muito mais, olha, em Hebreus 4:12, Duval, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta, pois os olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haverá de prestar conta. Então eu me agarrei nessa palavra. Eu disse, Senhor, se eu tenho uma aliança contigo, o teu Espírito habita em mim, ele vai no mais íntimo daquilo que está me doendo, no mais íntimo daquilo que não está me deixando insegura, no mais íntimo que está me perturbando, Senhor. E eu me entrego, e teu Espírito vai fazer uma libertação, uma operação, porque você diz assim, vamos fazer a libertação? Sim, porque está impregnado na nossa alma.
conceitos e inverdades que ficam querendo mostrar como verdade. Isso. E sabe o que acontece? Eu penso, não é assim? Porque você, naturalmente, o nosso intelecto, ele absorve as informações. E aí eu penso, existe um monte de químicas na nossa mente, que a gente não vai entrar em detalhe, até porque eu não sou entendida nessa área, mas aí ele processa todas as informações, vai para os neurônios e te dá um comando para você se comportar naquilo que está dentro de você como verdade. Não é assim? E aí eu vou agir, eu vou fazer, eu vou me comportar, de fato, naquilo que vem na minha mente. E eu comecei a desprogramar. E é assim que nós precisamos desprogramar aquilo que colocou na nossa mente como uma inverdade e a gente vivendo como verdade. De fato, nós passamos. Será que só eu passei dificuldade, traumas, frustrações, afrontas? Será que foi só eu? Mas sabe, não é necessário porque você passou uma vez, vai ter que passar todas as vezes. Amém? Eu passei algo, eu já falei algumas vezes, o medo de andar de avião. Pronto, era isso que eu queria dizer. E aí, vou passar para você. E aí eu estava em casa, há um bom tempo atrás, e Tadeu sabe onde é que até eu morava lá, na Liberdade, e toda vez eu tinha versículos na minha cozinha, e eu falando com o Senhor, o Espírito que esquadrinha no mais íntimo do meu ser. Eu disse, Senhor, eu queria tanto andar de avião, mas o medo não me deixa. Eu vou entrar em pânico, em pavor, porque eu tive um trauma. Eu andei naquele avião pequenininho, e ali o diabo com seus dados inflamados, atormentando, trazendo pensamento, trazendo coisas que eu não conhecia, e eu fui absorvendo como verdades. Pois bem, e Deus disse assim, toda vez que passa um avião que passava em cima da minha casa, tu vai lá fora e tu vai olhar e se ver dentro dele. E assim eu fazia, eu disse, mas meu Deus, se vê lá. E eu olhava e disse, eu tô ali, mas o avião está andando, eu não estou caindo. E eu trabalhando com minha mente, desfazendo algo que o diabo tinha colocado como verdade, e Deus dizendo, confia em mim. E aí eu olhava para o céu e eu dizia, sabe o resultado disso? Eu ganhei uma viagem daqui para... Nós ganhamos uma viagem daqui para a Bahia. E ficamos... Na Costa do Sauípe. Na Costa do Sauípe. 5 dias, tudo de graça, ida e volta. Vocês já foram lá no Costa do Sauípe? São os melhores hotéis. É uma praia particular. E estava eu e Duval desfrutando. E Deus disse, eu estou te dando de presente pela tua fé. Porque tu foste fiel a mim. Creste na minha palavra. E eu estou velando sobre ela para cumprir na tua vida. E nós fomos. Para voltar, o diabo usou a boca de um doido. E ele chegou e disse, eita, eu vi um bocado de gente, só os coquinhos descendo lá de cima, caindo tudo. Olha, eu tive tanta raiva, que quando eu cheguei estressada. Por que eu cheguei estressada? Porque ouviu a voz do doido. A gente precisa discernir a voz que a gente está ouvindo todos os dias. O que é que está vindo para nos afrontar? Porque assim nós vamos deixar a nossa mente doente. Todos os dias nós somos guerreiros, estamos com as armaduras de Deus, lutando. Isso. Vocês estão entendendo? E aí, segunda viagem, São Paulo, de graça. E de volta, hotel. Deus devolve, né, Érica? O que o diabo roubou. Fomos. E para encurtar mais ainda, fui até Portugal, olha aí. Argentina. Fui para a Foz do Argentina, para Iguaçu. Portugal, de vez em quando. E tem mais, quando eu entrei a primeira vez no avião, eu olhei para a porta e disse, eu vou pedir para abrir aquela porta. O desespero querendo tomar conta de mim, eu com vontade de sair correndo dentro do avião. O que é isso? Crise de ansiedade, angústia, tomando conta de pensamentos que não vêm de Deus e o diabo atormentando a minha vida. Ei, precisamos parar, porque Jesus nos chamou para andar em liberdade. Somos livres. Infelizmente, ainda tem áreas na nossa vida. Mas é o quê? É de degrau em degrau, de glória em glória. É assim que a gente tem que fazer. Porque a nossa alma, ela precisa ser tratada, restaurada, curada. O Espírito Santo estava me lembrando, pastor Tadeu, que o medo dela é tão grande de avião que não podia dar um vento, que ela já tinha medo do vento.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que domina a sua mente é o que governa a sua vida, queridos. A vida de verdade não te dá limite. Os obstáculos, sim. E aí, quem te dá limite é a tua mente. Então, queridos, no mundo feito de aparência, felizes são aqueles que se rendem à verdade. Aleluia. Nós precisamos mesmo. Sabe, Érica, eu estava aqui dizendo que vencer não é para competir um com o outro. De jeito nenhum, Érica. Mas é derrotar os inimigos que foram criados na nossa alma. E como eu sou prazeroso de curtir. Assim, meu filho, e o vento? Eu digo, o vento, o Espírito Santo está aqui com a gente. Eu abraço, eu conforto. Nenhum obstáculo, queridos, é tão grande. É tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. Você é quem deve filtrar os seus pensamentos. Você é quem deve controlar os seus sentimentos. Porque tudo vale a pena, queridos, quando a sua alma não é pequena. Então, nós estamos falando de coisas mesmo que Deus quer tirar de nós. E eu quero também falar sobre comportamentos. Quantas atitudes, quantas palavras, quando nós não tínhamos o conhecimento, falamos na criação dos nossos filhos, lá atrás. Às vezes a gente não para ouvir o filho, às vezes a gente toma decisões muito bruscas, muito severas, quando não deveria tomar. Existem doenças psicossomáticas, devido a relacionamento violento, abusivo. E isso precisa ser tratado com a palavra e às vezes até com um psicólogo, com um psiquiatra. Porque ele vai, quanto mais você fala, mais ele vai trazendo, porque às vezes tem situações que a gente por si só não consegue sair. Eu olho para mim e disse, puxa vida, como eu consegui sair sem psicólogo? Porque eu me entregava totalmente ao Senhor, me esforcei muito. Mas tem pessoas, devido a certos traumas, violências, não é isso? De abusos, ela precisa de muito ajuda. E elas adoecem de uma forma que não tem força para sair. Não é isso? Nós vimos, eu vou falar porque já foi dito, e com todo detalhe, a esposa de Tiago, o pastor Tiago, Juliana, o quanto ela, por um momento, e graças a Deus, por ela conhecer a palavra, ela se posicionou e saiu rápido daquela situação. Não que ela, mas por umas circunstâncias, colocou ela num quadro que mexeu com o seu lado emocional, não é isso? Intelectual, mas ela conseguiu. Glória a Deus, mas tem pessoas que não conseguem. E a palavra de Deus e o Espírito, ele está pronto para ajudar e libertar. Amém? Deus quer fazer com que eu e você possamos correr velozmente, sem olhar para trás. Sem olhar para trás. E podemos até olhar para trás e dizer assim, veja o que o Senhor nos fez. Veja o que o Senhor nos fez. Eu olho para trás e eu conto o que Deus fez naquilo que eu saí, porque Ele nos transformou. Como os minutos estão bem pouquinho, eu quero falar de algo que tem assolado mesmo as famílias. Eu preciso de ajuda. Nivaldo, libera teu menino para ele vir aqui. Teu menino, Nivaldo, vem cá, meu filho, chegue. Ele me ajudar aqui num exemplo maravilhoso. Que eu quero. Venha para cá, meu filho, chegue, me ajuda aqui. O Espírito Santo mandou fazer isso e eu vou fazer. Como ele é magrinho, dá para eu fazer, sabe? Como ele é pequenininho, estava fora o bichinho. Suba nas costas de titio aqui, suba mesmo. Suba. Não, vou prestar do microfone. Não, estou segurando. Sabe, queridos,
Tem um sentimento que o diabo quer que você ande desse jeito. Falta de perdão. E você tem aguentado por muito tempo isso. Você tem se curvado. Tem pessoas que não perdoam. E que o diabo diz: eu gosto dos teus ombros. E ele diz assim: você não merece isso não, rapaz. Você não merece isso não. Você para subir, ó. E o diabo tem feito isso com muitas famílias, com muitos filhos, esposas, maridos. Eu passei muitos anos da minha vida desse jeito. Mas eu resolvi, e Érica resolveu fazer isso. Ó. Obrigado, meu amor. O sol, queridos, que derreta a manteiga, é o mesmo sol que endurece o barro. E Deus manda te perguntar hoje à noite: teu coração é manteiga ou é barro? E o que é que tu quer dizer, Duval? Depressão, queridos, é você estar vivendo debaixo de uma pressão, lembrando a vida toda do seu passado, sem perdoar. E o que é perdão, queridos? Eu digo nas nossas palestras, Érica, que o amor e perdão é a amarração da construção chamada família. Está ali o nosso pastor Tadeu, engenheiro, seu pai engenheiro. E na amarração da construção, queridos, existe tijolo, existe cimento, existe areia e maçame, mas você vai ter que colocar uma viga, porque se não colocar a viga, a casa não vai estar amarrada. Amém ou não? Deixa eu te dizer, a falta de perdão, o que é que significa? Érica, abra a Bíblia aí em João 20 e 23. Perdoar, querido, não significa você concordar com o ato errado. Perdoar significa você ficar livre de um peso que você nunca fez por merecer. Esse peso aqui, ó, que eu estava aqui a vida toda, é um peso que você está carregando a vida toda. Deus está dizendo hoje à noite que você precisa tirar esse peso de você. Ele já te livrou, as tuas mãos do cesto e os teus ombros da escravidão. Ele quer somente o teu coração. A falta de perdão leva você a tomar remédios, leva você a ter insônia, leva você a ficar em desespero, leva você a ficar murmurando, leva você a ficar em insatisfação com a vida, leva você a não querer mais trabalhar, leva você a querer mudar o outro quando você não está mudando a você mesmo. Lê, Érica. Escuta João o que é que Deus diz. Olha esse conselho que Deus está te dizendo hoje à noite. Deus quer tirar. Ele já te deixou livre. Queridos, felizes são aqueles que não vivem de aparência, mas que vivem das verdades. João 20, 22. Não, João 20, 23. 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estão perdoados. E aí, queridos, eu aprendi, essa mulher me ensinou a perdoar em Cristo. Eu passei 15 anos, eu já disse isso aqui, carregando uma mágoa que era viva dentro do meu coração. Na minha alma era direto, uma surra que meu pai me deu, quando eu não merecia nada. Eita, Duval. Você precisa perdoar aquelas pessoas que nunca foram capazes, Érica, de lhe pedir perdão. Porque quem magoa é alguém que pisa o seu coração. Deixa eu te dizer, ser pisado por alguém que você não conhece, não lhe acontece nadinha. Mas José, Val, foi pisado pelos seus próprios irmãos. A mulher que eu mais pisei, eu posso dizer isso, e Deus gosta que eu diga isso porque nós somos livres,
Foi a mulher que mais perdoou, porque ela disse: eu não posso carregar um peso que eu nunca mereci por carregar. Então deixa eu tirar essa mágoa, esse rancor de tu, e deixa eu te apresentar o Rei da Glória. Esse amor me constrangeu tão grande, que eu disse: eu te recebo, Jesus, como autor e consumador da minha fé. 15 anos eu dizia: meu pai, se um dia, eu vou ficar homem, se um dia você vier, eu dou uma lapada em você, fazendo rema, como ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz: tire essa nojeira que está dentro de você em relação ao seu pai, porque ele é autoridade sobre a sua vida, e isso está ilegal. E um dia meu pai chegou lá em casa para tomar café, eu digo: o senhor tem certeza de que eu estou em Cristo Jesus? Ele disse: a mudança é grande, meu filho, na sua vida. Eu disse: eu carrego uma mágoa do Senhor. Ele disse: de mim? Eu disse: faz só 15 anos. O senhor se lembra aquela surra que o Senhor deu em mim sem eu merecer de nada? O Senhor foi lá na torneira, tirou, eu brincando com meus primos, o Senhor tirou a mangueira e deu uma surra nas minhas costas, que papai não sangrou muito as minhas costas. Com 2 meses eu estava banho nas costas, mas minha alma lhe odiava. E ele disse: foi, meu filho, e o Espírito Santo de Deus mandou lhe pedir perdão, eu tenho que tirar isso dentro de mim. E ele me abraçou chorando, o cara que nunca me beijou e nunca me abraçou. Ele disse: quem tem que lhe pedir perdão sou eu. Você não pode desfrutar. Você talvez esteja como Érica estava, com medo até do vento, mas Deus quer te levar no boig, como a gente andou no boig. Forte, queridos, é quem perdoa. O perdão campeão é você conseguir perdoar um pouquinho, Érica, todos os dias. Então, o arrependimento da sua vida deve ser maior do que os seus argumentos. Não escuta, eu disse que Deus cria, o homem decide, o diabo destrói. Quando o diabo dizer: não, rapaz, tu não merecia não, aí tu diz: merecia mesmo não, por isso que eu vou tirar esse peso de cima de mim, eu tenho que andar como livre. Antes de você concluir, o homem decide. E eu peguei uma frase há um bom tempo atrás. Você vai perguntar quem é? Eu digo: não sei. Bill Johnson. Alguém já ouviu falar nesse homem, Bill Johnson? Mas a frase que ele dizia assim: eu não posso permitir ter pensamentos em minha mente sobre mim, que Deus não tem a mente na mente dele. Eita, chega. Isso foi libertação na minha vida. Eu não posso estar alimentando pensamentos para mim quando Deus não tem. A Bíblia diz, Isaías, que ele diz que os pensamentos dele são maiores do que os meus. E ele diz que tem os pensamentos de paz. Então, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, na pessoa de Jesus, se revela. Tudo o que Ele tem para nós. Salvação, libertação, cura. É isso, e a gente precisa ter isso em mente. E desprogramar aquilo que o diabo programou, quando ainda éramos ignorantes. E até mesmo hoje. Porque as armaduras do Senhor, precisamos estar sempre com elas. Nós não podemos estar andando na nossa caminhada de fé cristã, deixando que os dados venham nos atingir, nos infligir, machucar e até mesmo penetrar no mais íntimo, onde Deus já está lá. Amém? Então, queridos, o perdão, preste atenção, o perdão, ele não muda o teu passado, mas ele muda o teu futuro. Nós estamos encerrando, temos muita coisa, mas nós respeitamos o nosso horário. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Paulo dizendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 13, que ele diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para diante de mim estão.
Prossigo para um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez você não tenha, eu quero a bandinha aqui em cima, talvez você não tenha prosseguido porque você precisa tirar o que Deus já mandou você tirar. Essa é uma questão sua. Deixa eu te dizer, um dia, a bandinha pode vir aqui? Um dia o coração perguntou ao tempo. Estou no discipulado, então tudo tranquilo. Um dia o coração perguntou ao tempo, Érica, por que você seca as minhas lágrimas e tira de mim, e não tira de mim o que me faz chorar? E o tempo respondeu, eu consigo secar as lágrimas porque você as joga fora, mas o que você guarda dentro de si mesmo, nem o tempo pode apagar. Eu não sei como você começou esse ano, mas você pode terminar muito diferente do jeito que você começou. Porque nós declaramos, eu e Érica, que nós vamos viver os melhores tempos da nossa vida. Temos as nossas indiferenças, as nossas diferenças, mas o zelo de um para com o outro é mesmo honrar. Seja rápido em perdoar. Você não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. Então perdoar mesmo é você tirar de dentro de você o que você nunca fez por merecer. Você vai dizer hoje, Satanás, eu não sou um coitadinho, eu sou um poderoso em Deus, porque o maior habita em mim. Não saia daqui da mesma forma que você chegou. Deus te deu poder. Vai, Robson, aquele louvor, fica de pé. Fala assim, forte. Fala, forte é quem perdoa. Diz a tua alma, está ouvindo minha alma? Deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre digo quando estou ministrando com a Érica. Não se coloca vinho novo em odre velhos. Deus está dizendo, meu filho, eu preciso que você tire as coisas velhas, como a Érica disse, o rã dos traumas, o rã das angústias, o rã das rejeições. Ei, Deus te pegou, me pegou. Você se precisa ver com entendimento, você precisa ver como Deus te vê. Diz assim, o que me faz grande, fala, o que me faz grande, é eu ser simples. Você não tem que ser maior que ninguém, queridos. Você só tem que ser maior do que você mesmo. Você só tem que vencer você mesmo. Porque Deus disse a mim há anos atrás, pastor Tadeu e Rita, se você não é vencido por você mesmo, Duval, nada pode te vencer. E quantas vezes a gente erra querendo acertar? Quando a simplicidade chega, o orgulho cai por terra. Sabe, eu passei muito tempo sem dizer à minha mulher que eu amava. E eu nunca cobrei que ela me dissesse que amava. Mas eu tenho desfrutado de ver, eu tenho desfrutado de ouvir e a minha mulher dizer como eu lhe amo. Eu achava que ela nunca ia dizer isso. Porque nós temos mesmo tentado trazer saúde mental. E se Deus não te condena, o diabo não pode te condenar.
escuta esse louvor, bota a mão no teu coração e faz como Davi disse: examina meu coração, Senhor. Eu não tenho força, me dá força, Espírito Santo. Você precisa ir na casa do seu pai pedir perdão a ele. Você precisa pedir perdão à sua mãe. Ei, você machucou a sua sogra, você precisa pedir perdão. Você não é tão autoridade que você não chegue para seu filho e diga assim: meu filho, eu errei, eu quero te pedir perdão. Hoje é noite de acerto. Deus só precisa de você para fazer as coisas acontecer. Deus só precisava de Érica, porque Ele sabia. Érica diz uma coisa linda, maravilhosa. Sabe, Érica tinha, um minutinho, pastor Tadeu. Érica tinha um desejo de ter um filho homem e Pedro nasceu fora. E quando eu recebi a foto daquela criança que eu mostrei a Érica, Érica disse: meu Deus, era esse filho que eu queria. E esse filho é nosso, e a gente mostrou a foto a uma pessoa, e a pessoa disse: não, Érica, esse filho não é teu não, esse filho é só de Duval. E eu vi minha mulher se desmanchar no chão do banheiro, chorando um choro que era... E a noite todinha o diabo diz: tu não é crente não, tu não se converteu não, deixa o rema para lá, tu não vale nada não. E eu passei a noite, no outro dia eu chorei no banheiro, lá na loja, chorei. E eu disse assim: Senhor, por que você permitiu que eu fosse tão ruim? Por que você permitiu que eu machucasse tanto minhas filhas e minha esposa, o decepcionado? Senhor, deixa eu te dizer, quando é que um dia eu vou ser feliz? E o Senhor disse assim: não foi eu que permiti, Duval, foi você que escolheu, mas como você resolveu me reconhecer, eu vou endireitar todas as suas veredas. Nós naturalmente, por pessoas, nós não tínhamos condição de estar aqui. Obrigado, pastor Tadeu, obrigado, Rita, de nos convidar, mas nós sabemos que Deus quer nos levar adiante, porque Ele tem feito colunas, obras maravilhosas, como Ele quer fazer na tua vida, e você só ministra assim se você estiver livre. Deus está te dizendo: Deus, você precisa tirar isso de dentro de você. Você não pode mais andar com aquele peso. E Ele dizendo: não, pai, tu está certinho. Bota a mão no teu coração. Olha esse louvor, vai. Céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito. Nesse momento entrega a tua vida, o teu coração, entrega a tua família, teus parentes diante do Deus que também é Pai, que é misericordioso, que é cheio de compaixão. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que te levanta e te tira do lamaçal. Ele é aquele que cura tuas dores. Ele é o Pai de amor. Aonde podemos olhar para Ele e confiar nele, porque Ele tem a sua mão estendida para nos abençoar. Ele tem o Shalom. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Para onde iremos se só Ele é a nossa salvação? Se só Ele é a nossa paz, é a nossa alegria, é o nosso socorro. Ele é o Senhor da nossa casa, da nossa família. Nós declaramos que nenhuma arma forjada prospere contra nenhum dos que te pertencem, Senhor. Nós consagramos nossa casa, nossos filhos a você. Nós declaramos e pedimos para que você dê aos teus anjos que acampe ao redor. Guarda a nossa saída, a nossa entrada.
Porque nós temos uma aliança. E essa aliança não é quebrada. Amém, Senhor. E nós te pertencemos. E nós somos filhos. Somos reis e sacerdotes. E como igreja nós estamos diante de você, clamando pela tua igreja, para que o teu poder opere na tua igreja, nas casas. Oh Pai, espiritualmente os umbrais marcados. E o anjo do mal não pode entrar no nosso lar, mas a tua presença reluzente. Porque tu és tremendo, Pai. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Ô Érica, quando eu sei que perdoei, quando alguém não se lembrar mais das ofensas, não sentir mais dor, as mãos não ficam mais geladas, as pernas não tremem mais, eu não fico pálido. Érica trouxe Érica recebeu uma palavra do Senhor, eu quero finalizar com isso. E disse: recebe essa visão, Érica, porque muitos vão passar e te perguntar, aí está só a cicatriz. E você vai dizer: houve dor, houve sangramento, houve inflamação, mas de verdade, Senhor, só está a cicatriz. E o Espírito Santo está mandando eu te convidar hoje à noite. Se você carrega uma mágoa, um rancor e nunca teve condição de perdoar, o Espírito Santo está dizendo: vem aqui agora. Vem aqui agora. Há uma unção nessa noite para isso. Mas talvez eu me envergonhe. Não deixa o cavalo selado passar, queridos. A oportunidade é hoje. Você só precisa de coragem. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Chega, pastor Elmito. Se você entrou aqui hoje à noite, eu passei sendo 29 anos o Senhor da minha própria vida. E eu levei ela para o fundo do poço, viu? Eu consegui destruir a minha vida e a vida da minha família. Mas eu estava num culto, e aquele jovem disse assim: quem quer deixar de ser o Senhor da sua própria vida e trocar o seu senhorio pelo de Jesus? E no dia 27 de setembro de 93, eu aceitei Jesus como autor e consumador da minha vida, e Ele mudou tudo. E eu lhe pergunto: você quer trocar o senhorio da sua vida pelo de Jesus? Se você entrou aqui e não fez essa confissão, hoje é noite de salvação. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus como autor e consumador da sua fé? Isso não é um apelo, isso é um convite. Ele tomou todas as tuas doenças, todas as tuas mágoas, todos os teus rancores, todas as tuas pobrezas, todas as tuas doenças, e cravou na cruz do Calvário para que você tenha vida e vida em abundância. Todos têm Jesus como autor e consumador da sua fé? Chega, meu pastor.